Olá, meus amigos, tudo bem? A mensagem de hoje está em Mateus capítulo 14, versículos 28 até o 30, que diz assim: Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele lhe disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! Uau! Que história impressionante essa! Jesus, na madrugada, depois de uma tempestade, depois do barco ser açoitado para lá e para cá, Jesus aparece andando sobre as águas. Isso foi no mar da Galileia. Aí os discípulos estavam no barquinho e de madrugada viram aquele ser que vinha andando sobre as águas e alguém gritou: é um fantasma. E aquele ser respondeu: não é fantasma não, sou eu, Jesus. Aí Pedro levanta a mão e diz: Senhor, se és tu, me permite ir até aí andando sobre as águas, me convida. E Jesus disse: Pedro, desce do barco e vem. E Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas, olhando para Jesus. Ele começou a andar e foi em direção a Jesus. Uau, que experiência, né? Que sensação andar sobre as águas. Mas de repente Pedro tirou os olhos de Jesus e começou a observar o que estava acontecendo ao seu redor. E ele olhou para a força do vento, para a agitação das águas, e quando tirou os olhos de Cristo e olhou para esse tipo de coisa, ele começou a afundar. Ele estava morrendo. E foi na hora em que ele estava morrendo, afundando, que Pedro fez uma oração, um grito, um clamor, dizendo: Senhor, salva-me. E levantou a sua mão. E Jesus, andando sobre as águas, estendeu a mão, segurou na mão de Pedro e o levantou. Que história maravilhosa. Pois é, quando nós olhamos para Jesus, quando nós obedecemos às palavras de Jesus, nós podemos andar sobre as águas. Quando a gente tira os olhos de Jesus, quando a gente começa a olhar para os problemas e para as coisas ao nosso redor, fatalmente iremos afundar. E é na hora do desespero que a gente grita: Senhor, salva-me. E o Senhor é misericordioso, estende a mão e nos salva. Hoje, eu quero convidar você a andar sobre as águas, mas primeiro a olhar para Jesus. Quando você estiver em comunhão com Ele, olhando para Ele, focado nele, você vai ser um vencedor. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas se você tirar os olhos de Jesus e olhar para você mesmo, para suas capacidades, para sua riqueza, para os seus bens materiais, para aquilo que você acha que você pode, tem condições, fatalmente você vai afundar. Não confia no dinheiro, não confia nos bens materiais, não confia nas coisas materiais. Confia em Deus. E confiando nele, você será mais que vencedor. Que Deus te abençoe. Ore hoje dizendo: Senhor, salva-me. E Ele vai te salvar. Amém.